pro seu quarto, você vai tentando se recordar, Ricardo, das memórias, assim, tentando lembrar se você já viu esse documento antes, mas você não se lembra. Certo. Você quer, então, ficar se ferindo no seu quarto. Eu- o Ricardo, eu vou narrar um pouquinho. O Eu Ricardo, quero, ele, queria que você explicitasse o que o Ricardo está pensando enquanto ele faz isso também. E de onde veio a ideia. o Ricardo, ele percebeu que o processo de regeneração dele é muito lerdo. E que se for pra ele ficar na frente do campo de batalha como ele quer, se ele morrer, ele não vai conseguir salvar ninguém. Então ele tá desesperado, tentando de alguma forma aumentar a potência, treinar esse músculo, essa porra desse negócio que. O Ricardo, ele tá pensando que é como se fosse um músculo. Quanto mais ele treinar essa merda, vai melhorar. Mesmo ele sabendo que isso é só uma esperança falsa dele. Certo. E Onde e como você tá fazendo isso o no seu Ricardo, dormitório? ele tem uma mesinha e uma cadeira, né? Aham. Então, ele vai forrar os lençóis, porque eu acredito. Não, ele tem toalha, obviamente. Ele vai forrar uma toalhinha, ele vai separar duas barrinhas de cereal, vai comer ela e vai fazer, tipo, cortes superficiais. Tipo, não cortes profundos a ponto de me fuder, nem muito superficial a ponto de não ser nada, tipo, um corte de papel. O Ricardo, ele Uhum. vai, ele vai tipo, serrilhar a mão dele, assim, A tá palma ligado? da mão? A palma da mão. E vai ficar encarando enquanto engole aquela pasta de cereal que ele mastigou. Bizarro. Você, então, pousa a palma da sua mão, virada pra cima, na mesa forrada de toalha. Você olha pra aquela toalha branquinha e sente o aqueles fiapinhos o contra as costas da sua mão. E você encara a faca, Ricardo. Você vê o seu próprio reflexo na lâmina. Você olha pra sua mão e você sabe o que você tem que fazer. E então você começa a riscar a sua mão com essa faca. A primeira vez você vai um pouco tímido, faz um primeiro corte. E você vê o sangue lentamente escorrendo pra fora daquela primeira fenda que você faz na sua mão. E você continua. Você começa a relevar a dor. Você larga a faca e come a primeira barrinha. Aquela barrinha de cereal com chocolate. Ela preenche e suja os seus dentes. Você não sabe como se sentir sobre isso tudo ainda. Como você se sente, Ricardo? O, Você é um Ri- monstro ou você é mais humano do que nunca? o Ricardo, ele. Durante muito tempo, ele achava que era. Ficava em dúvida entre o que ele era, uma anomalia de experimento que esteve fadado a vida inteira a experimentos e tortura psicológica e física, ou se ele era Desculpa. um humano como antes, um soldado como ele já era. E ele se queixava do porquê com ele, do porquê estudo não fazia sentido. Mas depois de fazer um carinho num deus indígena,
depois de se pendurar em um mamute gigante e cuspir uma substância mortal nos olhos dele, depois de ir ao fundo do mar, explodir dentro de uma arma, de um submarino nuclear, depois disso tudo, o Ricardo percebeu que ele não é um humano, mas que também ele não é uma anomalia. Ricardo Manuel é um monstro. Ele é um condor rubro e ele vai até o final nessa porra. Ele vai matar o que tiver que matar. Nesse fluxo de pensamentos, enquanto você vai se perdendo dentro da sua própria mente, com seus olhos preenchidos naquele sangue, você num descuido se empolga e afunda a faca profundamente na sua mão. E você sente os nervos daquele seu braço inteiro se contorcendo. Mas então você sente um pulsar. Você sente fome, Ricardo. Muita fome. E quando você percebe, aqueles pequenos rasgos vão se curando imediatamente. Porém, o corte profundo agora é uma grande hemorragia e você tá morrendo de fome. Perfeito. A toalha tá ensopada de sangue. E você se sente até um pouco dopado, porque você tá fazendo isso há uns 5 minutos. E você nem percebeu o tempo passar. O Ricardo, ele manda outra barrinha pra dentro, filho. Você come a segunda barrinha e você percebe que não será o suficiente. Caralho, a larica monstra. Cara, eu... O Ricardo, ele tá com a mão sangrando, ele come barriga e ele tá sentindo muita fome. E que horas são agora? Agora é tipo assim, 11 horas da manhã. O refeitório acabou de abrir, né? O Ricardo vai almoçar, filho. Vai bater um pratão de comida. Mas o que você vai fazer sobre a sua mão sangrando? O Ricardo, ele vai... Cara, ele vai como se ele tivesse acabado de se cortar mesmo, tipo, cozinhando, tá ligado? Ele vai, tipo, pegar aquela toalha, ele vai espremer de qualquer jeito na lixeira e vai botar enrolada na mão e vai andar com aquela porra pelo Embráquida mesmo, que se foda. Beleza. Você então sai com a sua mão ensanguentada, com um pano, tentando segurar a hemorragia. Mas ele não é capaz de fazer o que você espera tão bem assim. E você vai largando manchas de sangue por todo o piso de carpete do andar da residência. Tadinho da tia da limpeza, velho. Você entra no elevador mesmo assim? Você entra no elevador e você é recepcionado pelo olhar de 2 cientistas que estão abismados com a cena, mas eles não ousam falar nada, porque você só entra em silêncio. Você vê que eles estão claramente assustados. O Ricardo tá com um olhar de 1000 jardas, assim, que ele não tá ligando pra nada, ele só quer comer. Você chega no refeitório, então, e você vê aquela maré de gente se preparando pra começar a refeição. Você vai pro primeiro restaurante que você vê? Não, eu quero ir do restaurante da minha amiga. Aqui deu as barrinhas. Você vai naquele restaurante, então. E o que você pretende comer? Arroz e frango. É o prato preferido do Ricardo Manuel. Qual é? Arroz e frango. Ricardo, você sente que você nunca comeu tanto arroz e frango na sua vida. Mesmo quando você tava lá tentando regenerar o seu braço, você come quantidades absurdas de uma vez só. E no meio da refeição você percebe que o sangramento parou. Você quer desenrolar o pano? Eu quero.
pano já tava muito mal enrolado. O Ricardo só sacode no meio da mesa, assim. Você vê que espirram pingos de sangue pra lá e pra cá. E perto de você, você percebe que chega um cara da manutenção, assim. E ele fala: senhor, com licença, você percebe que você tá sangrando, né? Mas você não consegue nem ligar. Porque quando você olha sua mão vermelha, vermelha como um tomate, mas você dá uma limpadinha, você percebe que a ferida tá completamente fechada. O Ricardo, ele vira pro cara, olha pra mão dele, olha pro cara, olha pra mão dele e faz. Ai, meu Deus. Toma isso aqui, ó. Ele. Leva isso embora, por favor. E o Ricardo entrega um pano cheio de sangue pro cara. O cara olha assim, puta, nossa! Ele joga aquilo direto dentro da lixeira que ele tá trazendo no carrinho. E, tipo assim, ele vira pra outro funcionário da limpeza e ele faz assim, ele dá meio que de ombros, não sabendo o que fazer. E. E ele, tipo, só desiste de interagir com você porque ele ficou meio assustado. O Ricardo. E não termina. O Ricardo, ele percebe que ele acabou de descobrir o Kama Sutra e vai. E vai correndo pra mulher que ele conversou no primeiro dia dele no Imbracta. Você corre até o balcão. E você vê aquela mesma funcionária atrás dele. O Ricardo, ele encara ela assim. Eu preciso de mais. Mas você vê que ela tá meio que tentando se lembrar de quem é você, mas assim que ela pensa um pouco melhor, ela. Ah! Você vê que ela meio que corre os olhos assim pela sua farda e percebe que você tá meio que ensanguentado e ela fala. Tá. Ela tira debaixo do balcão uma caixa que tem 30 barrinhas de cereais, exatamente como as que você pegou no início do RPG. E ela fala: só leva, então. Cara, se não fosse assédio, eu dava um beijo na boca dessa mulher agora. O Ricardo, ele tá muito feliz. Ele pega e vai saltitando embora. Você vê que imediatamente assim ela corre pra outro funcionário do restaurante, ela vai falar alguma coisa assim, mas você já saiu todo sorridente e você vai então de volta pro seu dormitório, Isso, devidamente almoçado. Eu vou pra lá. Você então vai. Pode atualizar o seu inventário com mais barras de cereal. Cara, tenho 49 barras de cereal agora. Simplesmente. Jojo, Diga. só pra aproveitar que teve essa parada, só pra te falar contigo que por algum motivo o OBS decidiu parar de gravar. Então aquela parte Ah, toda que teve do Theo não gravou, mas apagou. Eu até acabei de ver a gravação aqui e tava toda fodida. Tipo, apareceu uma notificação aqui de erro. Eu fui ver, tava todo ferrado. Eu comecei a gravar de novo, desgravei aqui. Agora tá normal por algum motivo. Então tá gravando desde que começou a especificar o Ricardo se cortando. Tá, só pra deixar. Tá, então a gente consegue chegar à conclusão que o OBS odeia o Theo. sim. Exato. Tá tudo bem, tá tudo bem. A coisa do Theo era muito a questão técnica mesmo, Pelo então menos tá a tranquilo. parte, Pois é. a parte do Ricardo tá toda gravada normal. Que eu consegui colocar pra gravar. Tá bom, Lucas, obrigado. Se der esse erro de novo, você pode avisar na hora, tá? Você pode Tá. interromper o que estiver acontecendo, por Beleza, favor. não é porque eu não tinha visto na hora, porque não apareceu o bagulho de notificação na cara. Eu fui ver como é que era a gravação e tava na tela o bagulho. Entendi. Saúde. Não, então tá. Obrigado. Valeu. Valeu, Lucas. Alguém tem mais alguma pendência que, por favor, não tenha a ver com automutilação? Eu. Então, se enforcar na automutilação, né, cara? O Iago, ele quer fazer um bagulho antes. Não antes, Diga. né, fazer um bagulho. Ele Ele queria ir. Tem uma área tipo de. Qual o nome? Tipo assim, de astro, tá? De coisa do espaço no Embrac, não tem? De tipo assim, estudo astronômico Isso, dentro do departamento de física. tá. Eu. Ou, tipo,
Tem biblioteca no embarque, não tem? Tem. Tá, eu quero ir na biblioteca então. Você sabe que a biblioteca ela é anexa do departamento de documentação. Você vai pra lá então, né? Tá, isso. Tá, vambora. Certo. Já volto. Tá bom, Tignon. Você então vai à biblioteca de arquivos públicos do Embráquida. Ironicamente, por mais que você seja o maior leitor de todos os outros personagens nesse RPG, de outros todos personagens jogáveis, né? Você se depara com uma biblioteca inimaginável. É um lugar assim colossal. É um verdadeiro monumento à leitura e às obras escritas. Talvez Puta merda. o mais impressionante que você já viu. Você, Iago, já passou por catálogos de todo tipo de faculdade diferente por todo o Brasil. Já viu registros de bibliotecas de todos os tipos. Mas essa, Ricardo, essa é uma das maiores bibliotecas que você já teve dentro na sua vida. Caralho. Você vê prateleiras altíssimas, com escadas que vão até 10 metros para você ter que escalar e encontrar livros que estão lá em cima. E no meio dessas paredes colossais de livros, você vê que tem uma maré de mesas lotadas do que parecem ser pesquisadores e estudantes. E bem na frente, um balcão com uma senhora muito, muito idosa. É o Mons S.A., velho. Você vê que ela tem um dos óculos mais chamativos e com maior grau que você já viu na sua vida. É John Cena. É um óculos vermelho, assim. Deste tamanho, Caralho. Pra ver melhor. pra ver melhor. Eu tô na biblioteca de E ela tá Alexandria. folheando um livro de quase uma jarda de página. Da largura da página. Caralho. Você vê que ela cuidadosamente passa aquele dedo magro dela pela linha e começa de novo e de novo, lendo tudo em sequência. Isso. Você se aproxima? O Iago, ele tá olhando em volta, assim, ele olhando lá pra cima, assim, vendo todos os livros, tipo assim, impressionado, com uma mão até na boca, assim, tampando a boca dele, porque ele tá quase abrindo ela, sabe, de impressionado. Aham. E tá assim, olhando tudo em volta, vendo as mesas, andando reto, sem andar pra onde ele tá indo, só tá olhando em volta, Aham. impressionado. Aí ele olha pra frente e vê ela. Você vê que ela interrompeu a leitura e ela tá te olhando agora, ela tá com o dedo parado na última palavra que ela leu. O Iago ele fica meio ficcionado ali onde ela parou, mas olha pra ela e fala: bom dia ou boa tarde, né? Bom dia. Desculpa atrapalhar a leitura, mas eu queria saber se você teria alguns livros mais recentes estudos sobre a Lua e também Sobre a lua, querido. Você vê que ela chega pra trás assim. Qual? A lua mesmo, né? Ela chega assim perto de um computador. Você vê que é um computador muito antigo. Tem alguma palavra-chave? Você vê que ela vai teclando assim. Como se ela datilografasse. Ela me pergunta o quê? Ela pergunta, alguma palavra-chave? Na verdade, eu tava procurando algum mais recente estudo que tiver sobre a Lua em livro. E também sobre os trajes dos personagens. Tudo bem, querido. Ela vai teclando e teclando. E ela aperta assim um botãozinho.
que imprime uma pequena notinha, assim, igual uma nota fiscal, e ela entrega pra você e diz: é só ir nesse setor aqui, nesse corredor. Ele é dedicado à astronomia e engenharia espacial. Eu tenho aqui algumas recomendações. Muito obrigado. Ô, mestre. Ah. Por no começo eu ter olhado onde ela parou de apontar o dedo, eu posso lembrar onde ela parou pra falar pra ela? Rola um teste de inteligência. Beleza. Passei. A pior voz. Eu passou. Você, tipo, aponta pra ela no livro? É tipo, eu quero falar, tipo, onde ela parou, entendeu? Porque no começo eu olhei onde ela tava com o dedo parado. Tá. Você. Você quer que eu te fale o trechinho pra você poder dizer pra ela? Pode ser. Tá. Ou tipo, parágrafo mesmo. Você viu que o parágrafo que ela parou começa com a seguinte frase: O rei do universo, então nascido na Babilônia. Tá. O Iago ele olha pra ela assim e fala: Bom, amiga, eu parei a sua leitura e você parou no parágrafo onde tá escrito o rei do universo. Como é que é? O Esqueci. rei do universo, então nascido na O Babilônia. rei do universo, então nascido na Babilônia. Ela olha assim, ela olha pro livro, ela olha pra você. Ah, obrigado, querido. E ela retoma a leitura. Beleza. Só, por favor, não olhe pra esse livro de novo, tá? O E ela Iago. continua. Tá. O Iago ele só vai no setor onde ela falou. Certo. Você chega então num setor da biblioteca que é inteiramente dedicado a estudos astronômicos. E. Meu Deus do céu. Entre eles, alguns estudos que são da ciência comum, só que você percebe que tem uma parte que é inteiramente dedicada a estudos de viagem espacial da ciência anômala. Você percebe que é estranhamente mais volumoso do que a ciência comum. Tá. Você vai tirar alguns exemplares? Você repete o nome de novo, só pra eu. De quê? Você repetir esse começo de novo porque não entendi. Não, é que você tá num setor da biblioteca que é dedicado a estudos astronômicos. Aham. O problema é que você percebe que tem uma parte que são só publicações da ciência comum, Uhum. que é a que é divulgada no 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 mundo. Sim. Só que tem alguns exemplares de ciência anômala. E é estranhamente mais volumoso do que a ciência comum, para um assunto tão simples assim. Entendi. Então eu vou pegar o mais que eu achar recente assim, que fale sobre a lua em geral, normal, e algum que fale sobre os trajes também, Certo. espaciais. E também eu quero dar uma bisbilhotada nesse do Anômala, vendo o que tem nela. Não, não é um título, é um setor Não, das eu quero dar prateleiras. uma olhada nesse setor. Ah, tá. Você percebe que tem, tipo assim, várias teses de pesquisa que discorrem sobre as dificuldades logísticas da viagem espacial, de questões atmosféricas da Terra, sobre o ruído anômalo da Terra, ruído anômalo da Lua, ruído anômalo do espaço, e esses são os assuntos que você mais vê nessa prateleira, E eu quero pegar esses livros também. certo? Você então vai trazer esses livros de ruído? Vou. Você pega eles então. Você encontra uma publicação de ciência comum especificamente sobre a Lua, mas estranhamente nenhuma especificamente sobre a Lua, da ciência anômala. Eu vou pedir pra você rolar um teste de conhecimento do Embráquida. Joia. Cadê o Rose? Acho que eu não vou
passar. Nossa, 1 ponto pra 69. Porra. Deixa eu ver se eu. Acho que eu não passei, não. Deixa eu ver. Não, não passei. Não passou? Não. Burrão, também. Eu sou idiota. Não, você passou sim, pô. Não, cara, conhecimento em barco tem 25, eu tirei 68. Ah, é, conhecimento do Embraque, dá papo reto. Mas Eu vi conhecimento normal inteligência, eu sou idiota. eu Não, teria passado. Porque o Vinícius tá de boa É. né, em casa. Que porra que ele tá fazendo? Tá rebolando a cabeça. Deixa o homem. Deixa eu ir de boné em casa. Vai, continue. É. Então você vai se debruçar sobre esses livros aí o tempo que você puder, né? Uhum. Eu vou sentar naquelas mesas que você tava falando e vou ficar por lá. Tá bem. Você então tá rodeado de 5 livros. É. Você percebe que, tipo assim, que os livros sobre ruído, eles são realmente só, tipo, teses mais curtas. Eles não são livros muito grandes. Uhum. Tipo, a grande volume deles são, tipo, gráficos, demonstrando algumas coisas assim. E eles têm muita coisa censurada no livro. É uma publicação traduzida e tem muitos trechos que eles estão, tipo assim, com a marcação por cima da impressão. Como se ele tivesse sido posteriormente editado para apagar algumas palavras. Uhum. No livro especificamente sobre a Lua, você vê que ele é uma publicação simples. Que você poderia encontrar na livraria, no mundo comum. Então ele está inteiro. E o livro sobre logística da viagem espacial, ele também está completo, mas ele trata de ciência anômala. Uhum. Então você vai devorar esses livros num tempo, né? Vou. Tá bem. Esse que tava meio que censurado. Tá censurado? São Os 3, é. ruídos. Tipo, eles têm aquelas capas normal ou tipo, são só um negócio imprimido e foda-se? Não, eles têm, tipo assim, é, Departamento de Pesquisa Anômalo-Física do Embráquida, o número da base, o número dos cientistas, Tá. tipo, o nome deles, o nome da tese. Você vira a página e tem o abstract em inglês, o resumo, e começa. Tá. E qual que é a base? Você vê que as pesquisas elas variam, mas especificamente a sobre ruído espacial foi conduzida no Maranhão. Tá, então tem uma no Maranhão. A sobre ruído da Terra foi conduzida em São Paulo e a sobre ruído na Lua foi conduzida no Maranhão também. Tá, então só que eu tô notando. Ruído do Maranhão. O ruído do Maranhão não. O ruído da Lua no Maranhão, né? O ruído do Maranhão. O ruído da Lua foi. Parece o nome de um livro, né, É mano? ruído da Lua no Maranhão. Tá, ruído da Lua no É o Maranhão, primeiro beleza. terror de Lovecraft. Não é que é o ruído da Lua no Maranhão, mas é Não, porque tipo eu é sei. análise de cientistas do Maranhão Não, tô ligado. sobre o ruído da Lua. E os outros? O do espaço também é no Maranhão. O da Terra foi conduzido em São Paulo. Joia. Tipo, não é na do Embracta que a gente tá agora, não, né? Como é que é? Não é da. É do que a gente tá agora? No Embracta? Não. É da base. Tanto faz, mas é uma base comum. Não foi na Tá, central. não foi na central. Tá, beleza. Só isso. Tá bem. Então você vai ficar consumindo esses livros aí. Depois a gente rola uns testes pra ver o quanto você vai descobrir e tirar disso tudo. Joia. É, Acho que o Henrique tinha uma pendência também, não é, Henrique? Se eu tiver vivo, aí. Eu tenho. Fala pro pai, neném. Eu tô. Porra, é essa, Vinícius? Eu tô. Eu Viajando. não tô conseguindo, calma aí. É. Paga aí, Vinícius, tá maluco. Vai estar morrendo? Vou tá morrendo. É. Eu tô no mesmo. Eu tô no. Calma. Eu estou no bagulho bélico, só vendo as coisas do Theo, né? Só vendo o pessoal trabalhando. Se eu não me engano, o Arataka tava comigo? O Arataka tava. Tá. Eu quero chegar no Arataka. Você chega no Arataka. E você vê que ele tá só meio quietão, assim, encostado num pilar, olhando.
tá? Eu chego e ele fala: E aí, Arataca, tudo bom? Eu acho que não, eu vou embora, mentira. Luiz? Tatacas? Lamo? Lém, lém, lém. Lém, lém, lém. Lém, 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 lém. Dormiu. Pior que eu não dormiu, não. Teve um dia que Não, pior que eu acho que dormiu, não. Quem não dormiu? Aí, ó. Yo! ficou estourado. Você. Fala dele. Eu estou no banheiro. O homem tá mudado. O Henrique chegou em você na oficina, ô Arataca. Eu não tô na oficina não, pô. Eu tô vagabundeando. Mas isso tipo, é imediatamente depois de você ter falado com o Felipe, né? Ah, tá. Entendi. Tipo, É. não é isso, Henrique? É. Você não ia ter saco pra ficar assistindo os caras trabalhando pra sempre. Não, obviamente. Ok. Então vai, fale. Eu chego no Arataca e falo: E aí, Arataca, tudo bem? Uhum. Só vendo os caras trabalhando aí na coisa complicada. Tô. Aí eu já tô indo embora, viu? Vou descansar eu queria- pro encontro. Na real, eu queria pedir que se você pudesse vir comigo rapidinho, coisa de 20 minutos, eu só preciso conversar com você e com o Iago. Ixi. Tá bom. Coisa boa, só a gente vai ter que só procurar ele, mas antes eu só quero pegar algo no meu quarto. Você pode me acompanhar? Certo, acompanho tranquilo. Ok. Eu vou indo e eu quero, enquanto a gente vai caminhando pelo elevador, eu quero passar... Calma aí, rapidinho. Eu vou falar um negócio com. É rápido. Enquanto vocês estão indo embora, o Theo ele faz um assobio assim meio alto que vocês escutam. Ele aponta, ele tá meio longe assim na frente de um quadro com umas equações imensas. Ele aponta pra equação, aponta pra você, Arataca, aponta pra equação de novo e dá uma risada na cara de vocês. E depois manda vocês irem embora. Ué, De graça. Ele dá uma zoada na cara Tudo de vocês. planejado. mano, agora tá que ele olha assim com uma cara tipo. Que porra é essa? Tipo, ele nem fala isso, ele só olha assim, tipo. Que? Só ignora ele. Mestre, enquanto a gente tá andando, a gente encontra o Didi. Tipo, vocês estão vendo que ele tá lá, mas ele não reparou vocês. Eu quero chegar nele no caminho. Certo. Você vê que ele tá meio. Um momento que ele fica meio avulso assim. Você vai mexer com ele então? Vou. Ele vira pra trás. Ele vê você, ele fica surpreso. Oh, Henrique. Fala, velho. Henrique e o garoto? É Izumi, não é? Uhum. Ô, meu, Caramba. tudo bem, gente? Como é que estão? Nem faz tanto tempo assim, né? Não, pois é. Tempinho. Tá tudo bem por aí? Parece que você voltou pra trabalhar mais um pouco. Eu tava com um tempo de sobra e aí vim pra cá. Vim ajudar o garoto. Eu sei que ele é esperto, então. O que eu puder ajudar vocês, eu vou me esforçar. Não, então a gente te agradece. Só de você estar trabalhando aqui, você já tá ajudando a gente. Eu e o Arataca, a gente vai ali resolver algo. A gente volta daqui a pouquinho, se você puder avisar o Theo. Ah, sim. Eu deixo um aviso pra ele. Pode deixar. Ah, e não esquece, o meio do Arataca tem mochila jato. E o Henrique sai andando. Ele faz assim com a cabeça. Theo, ele avisa então pra você que eles estavam saindo. Você meio que já sabia porque você viu eles se distanciando. Enquanto ele sai, eles viam o Theo rindo sozinho da piada que ele fez zoando vocês dois. Ah, e Ele Theo, chega só no- uma coisa que eu esqueci Oi. de fazer o Didi interagir contigo, tá? Mas ele lembra disso agora. E ele te recorda sobre a famosa conferência bienal interdepartamental. Você tá lembrando disso? Eu tô, por incrível que pareça, eu tô. Ele te recorda disso então e fala que tá chegando. E ele dá uma batidinha assim nas suas costas.
Ele fala, esse ano nós estamos lá, né? Esse ano já é meu, Didi. Ele faz assim sim com a Confiante. cabeça. Mestre, só me recorda rapidinho. O Theo ele tem que se inscrever em alguma coisa ou eles pegam os projetos que mais se destacaram e fazem a premiação? Não, você vai. Você já você recebeu o seu convite? Não, não recebi nada sobre. Não? Ah tá, porque o Didi que ia te indicar. Ele tinha Uhum. falado pra você. Ah, então tá. Tá, é isso. Tá, Tá, entendi. então a gente resolve isso depois, mas me lembra disso depois então. Tá, vou lembrar. Era só pra garantir se você lembrava também. Henrique e Arataka, então. Qual o destino de vocês? O... Aí que digo. eu vou até os meus aposentos. Você vai até os seus aposentos. Eu vou até meus aposentos. Pra não ficar estranho. Porque você perguntou, Henrique Arata, qual é o destino de vocês? Eu ia falar, meu quarto, que isso, pô? Lá ele. Eu ia mandar um lá ele quadrilhão de vezes. Ele vê umas poças de sangue no meio do caminho. Você repara estranhas gotinhas de sangue, assim, igualmente espaçadas pelo piso. Mas tem uma galera da limpeza, assim, já tentando lidar com esse sangue. Ele tem, tipo, um cara com um esfregão rodando ele, assim, no piso. E outro cara também fazendo o mesmo. Você vê que eles estão meio bolados. Só o embraque dele sempre. Eu acho. A gente chega nos meus aposentos. Vocês chegam. Ok. Eu quero só entrar e eu quero ir embaixo na gaveta, assim, debaixo da escrivaninha, eu quero pegar uma pasta que tem um documento ali dentro. Você pega a pasta da sua escrivaninha. E você vai tirar. Você disse que vai tirar um documento? Não, eu quero levar a pasta. Ah, tá. Você vai levar pra onde? Eu vou levar comigo. Eu saio assim de novo do meu quarto e falo, tá, agora a gente só tem que encontrar o Iago. Você acha que ele tá no quarto dele? Eu não tenho ideia. Manda uma mensagem no comunicador dele. É uma boa ideia. Eu vou mandar um zap pro Iago, mestre. Certo. Exato, pra ver se. Você então manda um zap pro Eu quero, Iago. eu quero usar os escritos. Não. Não. Por favor. Pelo amor de Deus. Arataki, você vê que o Henrique ele puxa o comunicador dele. E ele começa a digitar. Ô, Lucas, você tá aí? Depende. O Iago começa a receber um monte de notificação no comunicador. Só abre os inscritos quando eu te avisar, Lucas. Ok. Tá. Jojo, Diga. o app de comunicação ele pode ser verde? Pode. Amém. O Embraque Zap. Iago, você. Assim que você senta pra começar a sua leitura, você sente o seu comunicador vibrando na sua perna. No bolso. O quê? Macabra. Você sente o seu comunicador vibrando. Tipo assim, com a notificação. Tá. Posso olhar? Não sei. Você vai? Eu vou. Você vai sacar o comunicador no meio da biblioteca? Eu quero olhar em volta. O que tem em volta dele? Tem alguém? A anomalia da bibliotecária vai te proibir de fazer barulho, tá? Você olha ao redor e você vê que realmente tem muitas pessoas estudando pela biblioteca toda. A mesa que você tá agora tá vazia, é só você e os seus livros. Mas tem lugares que as pessoas estão até compartilhando mesa. Iago quer usar. Ele quer olhar em volta assim. Quer usar a experiência que ele recebeu na faculdade. Ele quer colocar o comunicador de da mesa e foda-se. Ele quer usar. Você deixa o comunicador escondidinho debaixo da mesa e abre o Embraque Zap. Pode abrir. Você abre então, pode abrir os escritos. Iago, o Iago. Ele manda esse Não. Não, Iago fala. Cara, não tô acreditando nisso.
Eu não tô acreditando. Cara, esse é o melhor. Imersão. Esse é o melhor chat do servidor. O 001. Cara, Ah, vocês velho. acabam o chat inscritos e agora estão se unindo a ele. O Jojo foi julgado como louco e agora é saudado como herói. O mito cria. O RPG escrito vai se fuder, mano. Cara, eu não tô acreditando. Nossa, velho. O Iago manda essa figurinha. Pode figurino em branquidade. Realmente manda essa figurinha, foda-se. Realmente manda. Você faz o que então, Iago? O Iago ele quer olhar, ele tá pensando, tá coçando a cabeça assim, ele olha pros livros, tipo, eu acabei de começar ali, né? Sim. Porra. Tem como levar esse livro, sei lá. Eu pego um. Peraí. O Iago ele quer levantar, ele quer deixar os livros, ele quer pegar os livros que ele pegou e levar até a moça lá que tá ali nos livros, a recepcionista. Tá. Você pega aquela pilha de livros, então, vai até a recepcionista e ela olha pra você. E aí, conseguiu? Sim, peguei o que eu queria. Ele olha assim, eu acho. Teria como levar os livros e devolver depois? Ou só pode ler por aqui? Sim, você pode reservar eles. Deixa eu dar uma olhada em qual você pegou. Eu entrego pra ela. Você vê que ela abre assim a capa pra ver se eles têm alguma marcação. E você vê que ela parece reagir bem, assim. Ela olha as teses assim, ela nem abre a capa delas e já separa. O livro sobre a Lua, ela separa também. Ela abre o livro sobre logística de viagem espacial. Ela vê assim e separa também. Ela fala: Tá tudo bem, você pode levar eles aqui. Eu só vou registrar eles no seu número, tá bem? Certo. E tem prazo? Você só tem que renovar a cada semana, tá? Mas você pode fazer isso digitalmente. Ok. Obrigado. Não tem de quê. Você vê que ela vira pro computadorzinho, ela tecla lá um monte de coisa. Só me deixa ver um crachá, alguma coisa assim. Claro. Eu entrego pra ela. Ela pega assim. Eu mandei mensagem porque enquanto ela tava falando, ele mandou a mensagem. Aham. 2, 2, 4. Ela vai batendo o número. Tá bem. E te devolve. Beleza. Tá bem, tudo certo. Ok, muito obrigado. Não tem de quê. É isso. Que isso, cara? É a figurinha do Henrique. Eu vou entender. Ah, tá. Lá ele. Você parte com os livros, então. Parto com os livros na mão. Tá. Você tá com a pilha, então, tipo, desse tamanho, de 5 livros na sua mão, você tá segurando eles assim, igual uma caixa. Um bolo. Aham. E você vai andando pelos corredores, entra no elevador, vai pro andar dos dormitórios. E lá está você. Tá. Você segue, estranhamente, uma pilha de carpete molhado. Você vai seguindo e no fim dessa trilha você encontra 2 zeladores esfregando um esfregão bem molhado no carpete. Você vê que eles estão claramente chateados. E aquela trilha de carpete molhado se passa a ser uma trilha de sangue que vai até a porta do dormitório de que você suspeita que seja do Ricardo.
Iago ele quer olhar assim. Ele... Tá, eu não vou comentar nada não, só vou seguir mesmo. Certo. Você prossegue então. E você tá agora na frente do dormitório do Henrique. Tem alguém lá? Que eu não vi o resto da mensagem. A porta tá aberta, Henrique? Não. Então não. Você não abriu. Tá. Não tem ninguém então na frente. Na frente não. Não. Tá. Eu Caramba. suponho então eu vou até o meu. Pra deixar os livros. Ah, então tá. Você vai até o seu dormitório e larga os livros lá na sua escrivaninha. Como é que a gente tá na frente do dormitório dele? Hã? Eu e o Orataco estamos na frente do dormitório do Iago. Ah, do Iago? Você não leu minha mensagem, cara? Não li não, mano. Você prestou mais atenção na figurinha do Laele, né? Muito mais, mano. Obscureceu a mensagem. Então você deixa... Você indo pra deixar os seus livros, você se depara com aquelas duas figuras familiares. Familiares? Você vê o Henrique e o Arataka. Oxe, eu não gostei. Porra, foi essa? Tá. O quê? Não falei nada. Ah. Tá, o Iago ele olha assim e fala. Então, vocês estão me esperando? Tava. Ah, Vocês veem ele com essa pilha de livros na mão e vocês não se surpreendem. Tá estudando, hein, pai? Ah, ele nem chegando, né? O Iago ele quer. Tipo assim, alguém podia abrir a porta pra mim? E bora entrar, né? Já que vocês querem conversar. Eu abro. E é isso. Certo, você abre a porta e você guarda suas coisas lá, né? Isso, deixa isso Uhum. mesmo. Vocês entram ou esperam? Entra, a gente entra. não entra. Eu fecho a Certo, porta. vocês entram no dormitório e fecham a porta. Quando ele fecha a porta, deixa as coisas, ô mestre. E eu quero sacar do meu comunicador assim e balançar ele na frente do Henrique. Ah, tá. Tipo, só acenar o comunicador. Aham. Eu viro pra ele e falo, já tá sabendo. E eu quero confiscar os comunicadores. Certo. Beleza, você confisca os comunicadores. E onde você vai colocá-los, Iago? Não, o Henrique, né? Tá com ele. Eu confisquei. Ah, tá, o Henrique. E aí? Como sempre, eu vou no banheiro, vou abrir o armário embaixo da pia, vou colocar atrás de um coisa de papel higiênico, fechar o armário da pia e fechar a porta do banheiro. Certo. Caramba. Específico. Você faz isso tudo então. E agora vocês se sentem mais seguros. Então, fique à vontade aí, sentar. Me diga. Não, acho que eu não vou ficar Dengo. muito calmo pra isso. É bizarro. Vocês lembram o que aconteceu no submarino, né? Uhum. Qual das coisas bizarras? Eu acho que todas elas, eu não sei. Enfim, uma das coisas que a Bárbara deixou dentro do arquivo era o código pra necrópsia dela. Eu tive que... me fugiu agora pra onde que eu fui, mas eu consegui ir atrás e... Eu pego a pasta e eu boto em cima da escrivaninha do Iago. Certo. Você coloca a escrivaninha na... Você coloca a pasta em cima da escrivaninha. Sim. Certo. Eu acho que vocês vão querer dar uma olhada nisso. Iago ele quer pegar o negócio. E ficar do lado Ok. do Arataka pra gente ler junto. Eu posso mandar no chat geral, no informações? Pode. Se você tiver acesso, pode. Eu não tenho acesso às informações, se você puder botar lá. Manda pra mim que eu mando nas informações. Tá no nosso chat, é a última mensagem É do nosso verdade, né? chat. Então tá. Então GG Easy. Henrique. Copiar texto. Senhoras e senhores. Laudo de necrópsia ACC
8735 5 365 600 Ele não sabe, ele não sabe. traço próprio, velho. 1. Esse filho da puta quer ser complexo, quer fazer 3.000 números, agora Ele está não aí se sabe. fudendo. Se fudeu. Fica fazendo isso É. também. Não sei ler número, gente, desculpa. Logo quando o Arataka e o Iago abrem e começam ali, ele fala, olha, a partir de até o início, até meio que normal, coisa que a gente já sabia, mas tem uma linha aí. Só ali. O Henrique começa a ficar um pouco inquieto. Uhum. Vou ficar um tempinho quieto aqui porque eu vou realmente ler. Vocês querem que eu faça a leitura do documento? Pode ser pra rapaziada também. Eu acho que eu vou Tá estar bem. querendo. Você quer streamar o documento, já que eu não posso fazer isso? Eu streamo. No caso, eu? Deixa o... Não, deixa, qualquer um que tiver no computador. deixa o Ah, Iago, eu- porque eu acho que- o Iago tá não, lendo. tudo bem que o Lucas streamar faria mais sentido por causa da gravação. Né? O Iago que tá lendo Não, também. mas eu fazendo a gravação não tem como ver. Tá. Não tem como Você sim, é só clicar. quer acompanhar o que eu ler ou só vai Cara, pular Quer que tudo? eu leia? Eu- Porque eu tô eu com Não, posso ler do início, mas tipo assim, não é necessariamente o que o Iago tá lendo, é só pra vocês, players, lerem eu o vou ler, documento. então. O Lucas pulou tudo, tá bom. Não. Você quer que eu leia isso que ela é solteira? Não, eu tô falando pra você ler essas informações pra depois você ler o que o Iago está lendo. Pô, o Maú ia gostar de É, toda essa informação. Bárbara Ferreira Magalhães, Ei. idade 32 anos, estado civil solteira, tá liberada. Ocupação, cientista biológica. Filiação, Departamento de Anomalobiologia do Embarque de São Paulo. Nacionalidade brasileira. Nasceu em Campinas. Data de nascimento, dia 3 de janeiro de 1990. Local de óbito em São Paulo, dia 13 de 1 de 2022. Motivo da morte é desconhecido. Imagens de laudos na página a seguir. Aí tem imagem dos escombros antes da retirada do corpo, tá expurgado. Escombros removidos, que tá expurgado. Pertences da Dra. Magalhães, que tá expurgado também. E análise do necrotério, que é inexistente. Aí tem o laudo, corpo não encontrado, então não tem nada. Vamos lá, adendo 1, causa da morte. É impossível determinar com certeza a causa da morte, porém as informações vitais coletas pelo implante indicam um período de 15 milissegundos de inatividade cerebral, cardíaca e respiratória, antes do desaparecimento do corpo. As últimas leituras do rastreador de energia da anômala da região apontam um aumento repentino de 22 AN para maior número registrável, 999.999,99, caralho, AN número um período de menos de 1 milissegundo, no mesmo momento em que foi detectada a inatividade cerebral. Cruzando estes dois dados, é correto afirmar que a Bárbara Ferreira Magalhães foi vítima de um perpendicularismo, arrebatamento ou um evento MER, induzido pela leitura de uma ameaça cognitiva classe 9, documento de GLA expurgado, encontrado junto aos pertences no local da morte. Os trílobos azuis designados para rastrear o corpo de Dra. Magalhães exterminaram o documento no local, sem inspeção prévia, seguindo o protocolo devidamente. Adendo 2. Cuidado pós-morte. Cabe ao Departamento de Inteligência, com o apoio dos Departamentos de Pesquisa, se atentarem para possíveis relatos de reaparecimento da Bárbara Magalhães, a fim de obter melhor definição do ocorrido. Acabou o texto. Henrique, o que você exatamente queria que eles lessem nesse documento? O Henrique, ele vira... Vocês perceberam? Que ela sumiu completamente. Que ela sumiu completamente. 22 AN pra 999.900 e porrada. Iago, quando você lê esse documento, você sente um arrepio subindo pelo seu corpo inteiro. E eu quero que você role um dado de inteligência. Por favor que eu passe, que eu não tire um 100 eu tenho um derrame. Passei. Você já viu uma palavrinha especial que tem nesse documento antes?
Porra, filho da puta. Eu sou burro, eu não vou lembrar. Mas você passou, ué. Eu passei? Você pode me falar qual ou idiota? Você é precoce, não esperou o cara falar. Recentemente, Iago, você ouviu o termo evento MER. Tá, PRT. Arataka, Hum. pra você, quando você lê esse documento, você tá fazendo muita força pra se segurar, Arataka. Você era quase como um guarda-costas oficial da Doutora Bárbara, não só nessa missão, mas como nas últimas semanas antes dos acontecimentos da brecha de contenção SP-22. Aquelas suas memórias que agora, por conta de tudo que você passou, estão meio fragmentadas, elas vão retornando na sua mente. E isso mexe um pouco com você. Você percebe que tudo que você acreditava que tinha acontecido com ela vai se desfazendo enquanto você lê o texto. E percebe que até mesmo o enterro que vocês participaram não era um enterro verdadeiro. Você sente uma vontade incontrolável de chorar. O Arataki, ele. Você quer lutar pra segurar ou Ele segura. Ele tem que se segurar. Posso mandar o dado? eu quero que você role um teste de consistência? Eita. O. Não rolou. O Arataki, ele, tipo. Ele, tipo, parece tentar se segurar assim. Mas ele. Sabe quando você fica com cara de choro, mas, tipo, você fecha a cara? Ele tá assim. Ele, tipo, tenta ficar meio quietinho, mas. O Iago percebe, E- mestre. Tá pra. Vocês são os únicos três nesse Tá quarto, bem, assim. bem notável. É notável, por mais que você esteja tão chocado assim e tentando prestar atenção no Henrique, você percebe que o Arataka tá chorando do seu lado. Iago quer olhar dar uma olhada pro Arataka. E como ele tá do meu lado mesmo, eu pego, tipo assim, abraçar ele de lado, tá ligado? Assim, Aham, encostar ele assim. Isso. pode crer. Ele. Tá. Tá. E por que que o. Eu não sei. O que. Olha, eu entendo Aquilo que. bizarro que aconteceu com ela, a gente já sabia. Isso explica muita coisa, na verdade, mas qual que é o intuito? A questão, eu não sei. Olha, eu sei que é difícil, Arataka. Eu também, quando eu tava lá procurando isso, eu também fiquei um pouco pra baixo. Mas a questão é que vocês têm que tentar entender o que eu acho que eu entendi. Vocês estão vendo que esse número aumentou no período de milissegundo e correto afirmar que ela foi vítima de um arrebatamento, como estava escrito aí, não é? Certo. No que Mas. a gente viu ela no submarino, só que naquela forma de cinza. Vocês lembram disso também? Sim. E na mesma forma que a gente viu o Bomani dentro daquele esgoto. Eu não lembro do Bomani. Como ele tava, no caso. Como é que é? Como? Não, é que eu não lembrava do Bomani. Como ele tava no esgoto? Ele tava da mesma forma? Ele tava cinza, não tipo de cinza de velho, mas todo tipo barba, cabelo cinza, da mesma forma que a Bárbara tava. Entendi. E, a- e ele também foi esse Bomani cinza que apareceu na casa do Castro, e o Castro falou com a gente e tentou persuadir ele em alguma coisa. E vocês
Vocês lembram qual que é a nossa teoria sobre isso, né? Qual seria? Ele pegou o Bomani. A gente tá de acordo com isso. É o único que a gente pode se segurar, né? Porque É o que tudo aponta. Pode não ser, mas até agora com o que a gente tem é isso. pode ser muita coisa, mas é o que a gente tá se segurando no momento. E a questão é, quando a gente viu a Bárbara, tudo isso foi muito estranho, porque pra gente a Bárbara tava morta. Só que pensa comigo. Nunca acharam um corpo. Aquilo que enterraram era um caixão vazio. Nesse papel tá falando que ela foi, entre aspas, arrebatada no mesmo momento que foi detectada a inatividade cerebral. O Bomani, ele não morreu. O Bomani, ele foi pego, ele desapareceu vivo. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Entendendo. Eu entendo. O que o Bomani fez, ele fez alguma coisa quando ele apareceu no esgoto? Não, ele só apareceu. Que a Bárbara ajudaria. Que meio que ela ajudou a gente. É, Em algumas áreas. não foi só por causa dela que eu consegui acesso a esse documento. Então. Por que um faria nada e o outro escreveria no papel e daria informações pra gente? Eu não acho que ele necessariamente fez nada. O Bomani, entre aspas, até a gente sabe, ele só foi ofensivo contra o Castro. Mas o Castro não é, gente. Quando ele apareceu na nossa frente dentro do esgoto, ele não fez nada. Ele só ficou ali olhando. E mesmo depois que o Theo deu um tiro bem na cabeça dele, ele não fez nada. O que mais me chamou a atenção aqui também, desse documento, é que ela tinha esse tal de ameaça cognitiva classe 9 de um documento de um GLA e tá dando um cartão. Tá expurgado, né? Será que esse GLA era justamente aquele que a gente viu no submarino? Aquele. Pode ser. Até onde? A minha teoria é o ele tá usando essas pessoas como corpos físicos. Porque senão ele poderia só aparecer lá e ficar perguntando as coisas pro Castro, que nem um idiota. Ele não precisava ter mandado o corpo do Bomani pra lá. Eu acho que seja um pouco mais profundo que isso. Não seja só Pode ser, mas ele. Na verdade, pelo menos eu vejo que não é ele em si isso. E se Pode ter talvez. envolvimento, claro. E se talvez ele estiver tentando dizer algo pra gente? era isso que eu tava com medo. Foi isso que eu que eu queria testar em Fernando de Noronha, mas era só uma ideia estúpida. E vocês lembram que eu falei pra vocês de deixar o plano daquele general de lá funcionar, deixar ele fazer. E o resultado daquilo diria se ele tava contra a gente ou se tava contra a organização. Mas a gente não fez isso, obviamente. Então a gente não obteve essa resposta, mas até agora eu tô pensando nisso. E se ele até parece ele parece só tá querendo mandar uma mensagem. Não que ele não esteja contra a gente, mas o arrombado quer falar alguma coisa. Eu acho que é algo muito mais além do que isso. Não é só aquele lá. É muito mais profundo. Pelo menos é o que eu sinto. E não tem totalmente envolvimento dele. A gente vai ficar só no IC e, é claro, nas teorias que a gente tá se segurando. E sinceramente eu não tava nem me lembrando dessas coisas. Não é me lembrando, mas me relembrando o tempo todo. Sei que tá na nossa cabeça, Henrique, mas eu acho que a gente tem outras coisas pra se preocupar agora no momento, entende? Eu sei que é algo muito importante que a gente tá lutando, querendo ou não, desde que isso tudo começou. Muita loucura. Mas se ela deu esse laudo, pelo menos já deu um caminho pra gente. Um bom caminho. Pelo menos é Ótimo algo caminho. que eu entendo agora. Eu entendo, mas eu só queria mostrar pra vocês Certo? que o que tá escrito aí, vocês entendem a chance da Bárbara ter sido
pega por ele viva é real. Se a gente conseguir trazer o Bomani de volta, tem chance. Eu acho Deixa eu que a gente trazer tem que ela de esperar novo. meio que a próxima aparição. O Iago meio que faz umas aspas com os dedos, mas meio que a próxima aparição. Que deve ser muito em breve, eu espero. Eu acho que sim. Diga, Ataque, desculpa, eu cortei você. Não tem nada pra dizer, só pensativo. Eu não sei. Isso é complicado. Não, é como se a gente não tivesse muita escolha, de toda forma. A gente não tem muito nem o que pensar sobre. De questão de achar uma solução, entende? Vamos esperar. Como é que é? Mas eu ainda tô equivocado com essa ameaça cognitiva classe 9. Porque ela leu, aparece aqui que ela é induzida pela leitura de uma ameaça cognitiva classe 9 e documento. Se Documento você de soubesse o que é essa ameaça cognitiva classe 9, vocês sabem? No submarino, o Theo, ele não leu aquilo que é. Ah, merda. O Theo, ele leu aquele documento que a Bárbara deixou pra gente, não foi? Sim, a tradução. A tradução, sim, ele leu. E desde daquilo, o Theo, ele tem agido meio estranho. Ontem eu fui com ele visitar aquele louco do Veritas. E quando ele apertou a mão do Veritas, é como se ele só tivesse, sei lá, apagado por um segundo e aí depois ele virou e falou alguma coisa tipo, foi só eu? Como se ele tivesse, sei lá, sentido algo. É isso, a gente pode perguntar pra ele depois. Pode ter Ele algo a pode ver. estar Mas eu escondendo acho algo que pra gente. agir estranho ele sempre agiu. Não, eu, sinceramente, eu não acho que ele tá escondendo. Se fosse pra chutar algo, eu acho que ele nem sabe direito. Mas uma ameaça cognitiva, um documento de um GLA, aquilo que a Bárbara, aquele documento que ela entregou pra gente era um GLA, aquele tal das 10 pontas de não sei o que. O Theo resolveu aquilo e ficou estranho. E leu, e ficou estranho. E desde então ele vem, sei lá, mais estranho que o normal. A gente pode falar com ele depois, em outro momento. Ele tá meio ocupado com aquele projeto, né? Eu posso. Na real, eu tava até voltando pra lá daqui a pouco. Eu só saí pra vir falar isso com vocês. Depois que a gente ir fazer o encontro e tudo mais, e terminar, quando a gente voltar, a gente podia falar com ele. Claro que a gente vai ter que mostrar a ficha aqui. Vai ter que mostrar, né? E o Iago ele aponta pra ficha que tá na mão dele. Explicar a situação. Mas seria bom. Ainda mais que ele leu. E a chance de que ela ter lido ser isso que a gente resolveu lá embaixo do submarino é bem grande. Pergunta que fica: se esse arrebatamento foi induzido pela leitura desse documento, desse GLA, Não, por que ele pegou o Bomani? O Bomani, até onde eu sei, não leu nenhum documento de GLA. não, Ainda mais ameaça cognitiva classe 9. não, outra coisa completamente diferente. Eu vou. Não completamente diferente, né? Mas acho que não tem nada a ver. Eu só queria saber o que é esse classe 9, essa ameaça cognitiva. Não, mas tá escrito aí, ela foi vítima de um arrebatamento ou evento, não sei o que, induzido pela leitura de uma ameaça cognitiva. Sim, eu entendo. Mas. Eu vou procurar saber sobre. Tomara que e vocês também, por favor. Procurem sobre o que é isso.
Se vocês conseguirem, claro. Não tem como perguntar diretamente pro diretor, né? Então. Eu vou ver se eu consigo até mesmo perguntar pro Felipe Mora. Ou se vocês quiserem ir lá agora. Não, eu vou. Eu quero fazer umas pesquisas e eu olho assim pra minha escrivaninha. Que tá com os livros. Eu pego a pasta de volta assim, eu guardo o documento na pasta. Certo. Eu vou ver o que o Theo tá fazendo. Beleza. Bom, é isso então? Eu acho que é isso. Cara, ataca? Não vamos esquecer. Eu acho que. É. Não sei, eu acho que é. Acho que é isso. Também. Eu vou. Não Né. esqueçam os comunicadores, né? E o Iago ele quer ir até lá pegar. Antes dele me pegar, o Henrique para dizer assim: olha só, lembrem de toda informação importante desse nível, que a gente não pode só sair perguntando pra qualquer um. Lembrem. Às vezes nem a nossa própria mente é confiável. Com toda aquela história de que apagaram nossa mente ou algo do tipo, eu nem sei direito essa merda. Só lembre. E o Henrique pega o comunicador dele. Você pega seu comunicador? Eu pego o meu communicator. Você pega o seu comunicador, Henrique. Você vê que tem uma mensagem na barra de notificações. Ai, fudeu. Filho. Você percebe que essa mensagem, ela tá esquisita. O Henrique. O Henrique, ele vira assim. Ele olha. Vocês veem que ele olha pro comunicador dele. O que foi? Nada, só. Iago, você consegue. Eu estendo assim a pasta pra ele. Você consegue só guardar isso aqui com você por enquanto? Consigo. O Iago ele pega. Só porque eu. E eu vou começando a sair do quarto. Eu só preciso fazer algo rapidinho. Tá bom. Eu vejo vocês depois. Até mais. Diego Ataque, você vai fazer alguma coisa agora? Eu não sei, eu acho que eu vou. Eu vou descansar. Sei lá. Tá certo. Eu vou deixar o tempo passar. Eu ia te pedir pra você. Não, deixa. O quê? Não, eu ia te pedir pra você perguntar sobre esse negócio da cognitivo do classe 9. Não, sei lá. Pode deixar. Mas. Sei lá, eu acho que não teria como a gente saber disso. Eu acho que a gente não teria Na hora que permissão. ele tá falando, o Iago ele quer tipo dar um negócio de parar pra ele e apontar pros comunicadores. Não, então. Mas a gente nem teria como. Uma coisa inglesa. Não, beleza. Não esquece. Vocês se Boa dividem noite. então? Oi? Vocês se dividem agora então? Isso, dá uma risadinha no filho da mãe. Eu esqueci dessa porcaria. Você vai ficar por aí, Iago? É o que é aproveitar que ele saiu e se enforcar ali, pendurar no ventilador. Beleza. Só o básico. Só o básico. Arataka, você vai descansar então. E Henrique? Me diz pra onde que você vai, chuchuzinho. vou, filho da Chuchuzinho, puta? filho da puta. Eu vou pra essa porra desse departamento sindical. Senhoras e senhores, eu vou fazer um intervalo. Eu vou te matar, Enquanto cara. isso, eu vou puxar o Antônio pra cá secreta. Seu arrombado. Descansem, bebam uma água. Lucas, pode pausar a gravação. Beijo.